Bom, a gente vai fazer agora aqui é explicar como é que funciona o relé, o que que é o relé, os tipos de contatos que tem o relé, tá? Então a gente vai ver o que é, para que serve, como liga, e aí a gente vai fazer um exemplo lá no final usando o Tinkercad, beleza? Então aqui é o seguinte, ó, eu coloquei aqui alguns exemplos de um relé, algumas fotos para você saber como é que é o relé, tá? Então tem aqui, ó, vários tipos aí de relé, ó. Tem aquele escrito ali, ó, DNI, o primeiro mais acima ali, ó. DNI. Normalmente esse relé é automotivo, tá? Tem outros relés que você coloca na placa de circuito impresso, que são esses outros aí que tem os terminais. Tem relé que você coloca no que você usa em quadro de quadro elétrico, quadro de automação, né, elétrica, como esses que estão aqui embaixo, né? Então, relés tem de diversos tipos, diversos tamanhos, tá? Desde micro relés, pequenos relés, até as contatoras, né, que acionam motores, né? Então, o tamanho mínimo, o tamanho máximo, as dimensões físicas, né, mínimas, e as dimensões físicas máximas, depende daquilo que você vai controlar, né? Se você vai controlar uma lâmpada, por exemplo, qualquer um desses aqui serve, né? O menorzinho desses que estão aqui nessa tela, aqui nessa imagem, o menor deles serve, né? Se você vai acionar uma lâmpada 110, 220 volts. Agora, se você vai acionar um motor trifásico, aí já esses aqui já não, vai ter que usar, ao invés de um relé, uma contatora, tá? Mas o relé, esses relés aí você consegue, por exemplo, conectar no Arduino, que é o que a gente tem, que é a nossa disciplina, né? Que a gente tem estudado esse semestre, tá? Então vamos lá. Os relés, como eu falei para vocês, tem a... Você pode colocar ele na própria placa. Tá? Por exemplo, esses módulos que você tem aí, né? No mercado, se você colocar lá no Google, por exemplo, relés para Arduino, vai encontrar esses aí. Relés para PIC, módulos de relés para PIC, para Raspberry, enfim, por que seja. Você vai encontrar esses tipos de módulos aqui, tá? Esses módulos que já estão montados na placa, que facilita você conectar no seu circuito, tá? Então tá bom. O relé, ele tem uns tipos de contato, tá? Eu vou passar aqui rapidinho para vocês, mas esse documento aqui, eu peguei lá na Schneider, até tem um link aqui embaixo, ó, se você clicar aqui, ó, ele clica aqui, ele vai lá direto na Schneider, na página dele, lá vai estar mais completo a explicação aqui dos tipos de contato, tá? Mas, para você ter uma ideia aqui, é o seguinte, ele pode ser de um polo ou dois polos, ou até mais polos, tá? A gente vai ver lá na frente, eu vou mostrar os exemplos que é um polo ou dois polos, tá? Mas, por exemplo, você pode ter um polo e pode ter também um contato, um acionamento. Olha só, esse aqui, por exemplo, só para você saber o que é a quantidade de polos de acionamento, esse aqui, por exemplo, tá? Ele é de um único contato, tá vendo? Porque eu tenho só uma única chave aqui. A gente vai ver, eu vou mostrar um desenho melhor lá na frente. Esse aqui, de baixo, ele é de um duplo acionamento, porque eu tenho um contato normalmente fechado e um contato normalmente aberto. Tá? O relé serve para como se fosse uma chave, né? E aí essa chave, quando você aciona eletricamente essa chave, vai comutar a energia para sua carga, tá? Então a gente tem esses dois tipos aqui, ó. Um polo, dois tipos, esses quatro tipos aqui. Um polo, dois polos, três polos e quatro polos. Tá? Depois a gente tem um acionamento único, que é esse tipo, tá? E o acionamento duplo, que é esse tipo. Então, se eu for um polo, é isso aqui. É um desse. Se for dois polos, é isso aqui. Tá? Então vamos lá. Olha só aqui. Aqui vai estar explicando, ó. Um polo,
em um acionamento, tá? Esse aqui, ó, um polo, tá? E duplo acionamento, porque tem o NF e o NA, quer dizer, o normalmente fechado, contato normalmente fechado e o contato normalmente aberto. Aqui eu tenho dois polos com um único acionamento. Então, ó, eu posso acionar aqui até duas cargas, tá? Mas todos esses aqui nesse caso aqui, são NF. Então, mas eu posso acionar até duas cargas, tá? Pode ser NF ou NA, como está informando aqui, tá? Aqui eu tenho dois polos, ó, o polo 1, o polo 2, e acionamento duplo, porque cada polo eu tenho um NF e um NA, tá? E por aí vai, ó, 4 polos aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, isso aqui são 4 polos e duplo acionamento, porque tem o NA e o NF, tá? Novamente, esse aqui foi da Schneider. Se você clicar aqui, ó, te leva lá no link da Schneider. Bom, agora eu vou mostrar para você como é que liga melhor. Aqui a gente viu o que é o relé, tá? E eu falei aqui rapidamente para que serve. Agora eu vou mostrar aqui no esquema elétrico como que você liga ele exatamente, tá? E para que serve, tá? Exatamente. Vamos analisar primeiro o circuito aqui. O que a gente tem no circuito, tá? Esse aqui é um circuito básico, tá? De exemplo, que atende a maioria das aplicações, tá? É uma sugestão de montagem. Pode ser montado de outras maneiras, mas é uma sugestão de montagem aqui, tá? Primeiramente, então, o que você tem? Você tem aqui o relé, tá? Eu vou explicar aqui. Você tem um relé. E esse relé, olha só, ele tem um polo, ele só tem um contato aqui, tá? E um acionamento, tá? Então, ele é do tipo SP-ST. Não precisa ficar decorando esses nomes aqui, mas é só uma informação a mais, né? Já que existe o nome, estamos dando o nome dele aqui correto, tá? Mas não precisa ficar decorando isso daqui. Você sabe que esse aqui é como se... Esse aqui é o relé mais simples que tem, tá? Porque ele tem apenas um contato, que serve como uma chave. Então, vamos analisar aqui, ó. Vamos supor que isso aqui fosse... esquece um minuto, que isso aqui é um relé. Imagine que como se fosse uma chave. Olha só, você tem uma fonte de alimentação aqui, que é a rede elétrica, pode ser 127 ou 220 volts, tá? Você tem a lâmpada conectada nesse 127 ou 220 volts. Tem uma chave, e o outro lado da chave está ligado lá na rede, né? Então, esse aqui é um circuito como se fosse ligar uma lâmpada normal na sua casa, né? Onde você tem aqui a fase, né? Você tem um retorno e você tem a outra fase aqui. É um circuito normal de lâmpada. E ao acionar o interruptor, você liga a lâmpada, tá? Então, o relé serve para substituir esse tipo de circuito, porque você não precisa aqui vir aqui acionar o interruptor, você utilizou um circuito elétrico, vai fazer o acionamento, de repente você vai fazer uma automação, tá? Então ele vai acionar em função do que determina o seu circuito elétrico, o seu programa, o seu CLP, por exemplo, enfim. Então o relé vai ser, quando a gente alimentar o relé, mandar o pulso para o relé, ligar o relé, ele vai mover essa chave, vai fechar e vai fazer com que a lâmpada acenda, tá? Então, essa parte aqui tá explicada. Agora, vamos ver aqui, ó. Eu vou explicar esse outro bloco aqui, ó. Esse aqui é o circuito mais simples que tem para acionar um relé. É um circuito típico, tá? Se você não viu ainda o transistor, depois, durante as aulas, a gente vai ver mais, tal, vai explicar como é que funciona ele direito. Mas, basicamente, o transistor nessa configuração de montagem que ele está aqui, ele é um transistor que está funcionando como chave, tá? Como assim? Da seguinte maneira, imagine que esse transistor aqui seja uma chave mesmo, tá? E o relé está conectado aqui no 12 volts, tá? Está conectado no 12 volts.
Para que eu faça o relé funcionar, para que eu ligue o relé, eu preciso fechar essa chave aqui. Então, eu vou conseguir conectar o 12 volts no relé e alterna, que é o GND. Então, aí, nessa maneira, quando eu fechar esse circuito aqui, o relé aciona, liga, né? O que faz mudar o contato, o que faz ligar a lâmpada. Então, para o relé acionar, eu preciso fechar essa chave aqui. E o transistor, justamente, ele funciona como essa chave. Como é que ele funciona? Quando eu mando o nível lógico 1 no resistor, deixa eu até pegar uma ferramenta aqui para facilitar. Olha só. Quando eu coloco aqui 1, nível lógico 1, o relé liga. Relé liga. Porque quando eu colocar 1 aqui, o transistor fecha e o relé liga. Se eu colocar 0, o relé desliga. Então, se eu colocar o nível lógico 1 aqui, se sair do Arduino, ou do CLP, ou do seu circuito, tá? Aqui pode ser qualquer coisa, tá? Ou do Arduino, ou do seu circuito, ou do CLP, ou inclusive de outro relé, sinal de um outro relé. Enfim, se aqui vier o nível lógico 1, ele faz com que ligue o transistor, feche aqui a chave, alimenta o relé, comuta a chave e liga a lâmpada. E se eu colocar 0 aqui? Se eu colocar 0 na saída do Arduino, o transistor vai desligar, portanto o relé também desliga, a chave abre e a lâmpada desliga. Tá? Entendeu até aqui? Fácil, né? Até aqui é tranquilo, tá? Então vamos continuar. Olha só. A gente viu aqui o funcionamento do relé, a gente viu o funcionamento do transistor, tá? Viu que quando o transistor recebe o nível lógico 1, fecha a chave do transistor, portanto liga o relé e liga a lâmpada, tá? Agora, e vimos que aqui, ó, nesse lado aqui, quem manda o sinal para o circuito do relé, a gente também costuma chamar, ó, esse circuito de circuito driver, tá? Também é chamado de circuito driver, tá? Há vários, pode ser implementado de várias maneiras, tá? Mas isso aqui é a implementação mais simples que tem, tá? Professor, Pois não. é um polo por causa que esse meio que tá, esse palitinho aqui, que tá, é do relé, ele apenas está contactado em um ponto, né? Por isso que é um polo, certo? Quer ver, ó? Peraí. Acionamento único porque você tem que mandar o sinal 1 ou 0? Não. Aqui, ó. Peraí. Aqui, ó. Ele é um polo porque só tem um contato, tá? Se ele tem dois, ó, ele é um polo porque só tem aqui, ó, um circuito. Se ele for de 2 polos, é porque ele tem 2 circuitos de relé. Se ele tem 3 polos, ó, 1, 2, 3 circuitos. Se for 4 polos, 1, 2, 3, 4 circuitos. Tá? Então, essa primeira conjunto de letra pode ser SP, né? Ó, igual tá aqui, ó. Pode ser SP, DP, 3P, 4P. Tá? É isso. Polos são a quantidade de circuito que tem no relé. Sim, eu entendi. Agora o acionamento único porque...
Acionamento único porque só tem uma chave no acionamento, NA, NF. Aqui é acionamento duplo porque ele tem, ó, NA e NF. Tá? Voltando aqui, ó. Voltando aqui, olha só. O circuito que você tem aqui. Esse diodo aqui serve, a única coisa que for faltando falar desse circuito é esse diodo. Para que serve esse diodo aqui? Ele serve para proteger o teu circuito, na verdade, esse circuito aqui, ó, para proteger esse circuito, tá? E esse aqui também, ó, que é de 12 volts. Mas, enfim, ele protege mais esse circuito aqui de controle contra o que a gente chama de força contra eletromotriz, tá? Não sei se vocês já viram lá em eletromagnetismo, nessa disciplina, que quando você alimenta qualquer circuito magnético, né, um indutor, quando você desliga, tá, ele cria um pulso reverso de tensão. Tá? E esse pulso reverso de tensão no circuito eletrônico é danoso, ele pode danificar o circuito. Então, para que você elimine esse pulso reverso, você coloca esse diodo aqui, e esse pulso reverso não vai sair desse diodo, porque o diodo vai funcionar como um elemento de curto-circuito apenas para o pulso reverso. Tá? Então, esse pulso reverso não chega no circuito de alimentação, nem no circuito de controle, enfim, aí o seu circuito fica protegido. Nunca deve conectar um relé sem esse diodo em paralelo ao relé. Tá? E esse diodo deve ficar polarizado reversamente com relação à alimentação. Tá? Ele tem que estar sempre polarizado reversamente. Tá? Então, se aqui é o positivo, eu vou colocar o catodo, sempre nessa configuração. Tá? O que pode você extrair desse circuito a mais aqui também é outra coisa, olha só que interessante. Esse circuito, ele está sendo alimentado por 5 volts, que alimenta o Arduino, 12 volts, que alimenta o relé, e 127 ou 220 volts, que alimenta a sua carga. Por isso que é muito interessante você usar relés para comutar as cargas, porque você consegue, inclusive, trabalhar com tensões diferentes, circuitos diferentes, e todos eles integrados, funcionando junto. Olha só, você tem 5 volts que alimentam o seu controle, 12 volts que alimenta o relé, observando que os terras, né, os GNDs, tanto da fonte de 12 volts quanto da fonte dos 5 volts, tem que estar interligado, né? Tem aqui o GND do 5 volts, o GND do 12 volts, né? Na verdade, se aqui é GND, significa que eles estão interligados. Tem que estar interligado, senão também não vai funcionar, tá? E o relé, ele te provê o que a gente chama de proteção galvânica, que é o quê? Não existe nenhum contato de alimentação desse lado da rede com o lado do circuito, porque não tem contato nenhum aqui. O acionamento do relé é totalmente magnético, então não existe nenhum contato, é totalmente isolado. Isso aqui como eu falei, é uma isolação galvânica, tá? do qual permite que o seu circuito de potência não tenha nenhum contato elétrico com o teu circuito de controle. Por isso é tão interessante o uso dos relés, tá? E aí, ó, como a gente já viu lá os tipos de contatos e polos, olha só, eu tenho esse relé, como tá aqui, ele é um polo e um acionamento único, porque ele só tem um circuito, tá? E ele só tem uma chave, que no caso é NA, por isso que é acionamento único. Aí você tem esse outro exemplo, 2 polos, tá? De acionamento único, porque você tem, ó, tem 2 contatos, ó, contato 1 e o contato 2, tá? Contato 1, você pode alimentar o circuito 1, e o contato 2 pode alimentar o circuito 2, por exemplo. E ambos são de acionamento único, né? Por quê? Porque só tem chave NA. Aí você tem esse outro aqui, ó. Você tem um polo,
é o SP, um polo, com acionamento duplo, que é o DT. Por que um polo? Um polo porque só tem um circuito. Um circuito. E acionamento duplo por quê? Porque você tem o NA e o NF. Tá? E o último que eu coloquei aqui, você tem dois polos, portanto, dois circuitos que você pode conectar. E cada um desses circuitos você vai ter aqui o NA e o NF. Portanto, DP, DT, dois polos e acionamento duplo. Vamos voltar para o primeiro aqui, ó, mais simples. Tá vendo? Não precisa decorar essas siglas aqui. Mas é só para você ver os tipos de sensor de relés que tem. Tem esse daí que só tem um contato NA. Tem esse aqui que tem dois contatos NA. Tá? Tem esse aqui que tem um contato NA e NF. Tá? Tem esse aqui que tem dois circuitos com contatos NA e NF. Então, pode ter, inclusive, outros com relés com mais contatos, né? Por exemplo, três ou quatro polos. Mas esses que eu coloquei aqui são os que mais a gente encontra no mercado aí, mais facilmente. Esses aí já atendem a maioria das aplicações. Correto? Agora vamos lá para o Tinkercad, para a gente ver como é que ele funciona. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Deixa eu ver aqui. O relé, faltou eu falar aqui, esse relé, ele está aqui na alimentação de 12 volts. Então, significa que esse relé, ele é de 12 volts. Mas você pode encontrar relés aí de 5 volts, tá? De 24 volts, relé AC, relé que funciona em DC. Você pode encontrar, você tem que adequar a alimentação do relé à alimentação do seu circuito, tá? Os mais comuns são 5 volts, 12 volts e 24 volts. Tá certo? E aí tem uns que são AC, tensão AC e tensão DC. Tá? Quer ver? Ó? Vamos ver esse aqui. Ó. Esse aqui é um circuito. Ó. Esse circuito aqui, por exemplo... Espera aí, deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu pegar aqui... ó, no Tinkercad. Olha só como eu procuro, ó, relé. Olha só, ele me trouxe dois modelos de relé. Olha só. Tá vendo? Vamos entender aqui esse relé. Esse relé é um relé de 5 volts. Significa que eu vou alimentar ele com 5 volts. Tá? E esse aqui são os dados do contato dele. Ele tem um contato que pode ser 1 ampere ligado no máximo em 125 volts. Tá? Então, ele é 1 ampere, 125 volts. Dá para acender uma lâmpada. Tá? Esse aqui, ou você pode usar o mesmo contato para 2 amperes em 30 volts. Tá? Então, esses aqui são os dados do relé. Se você entrar aqui, ó, vamos procurar ó, relé datasheet. Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar um datasheet de relé. Vamos pegar esse aqui, ó. Vamos ver se eu acho aqui o datasheet dele. Para você... Aqui acho que não vai ter o datasheet, que aqui é um site de compra. Mas vamos pegar esse aqui, ó. Esse aqui é o código do relé. Vamos ver aqui. Vamos ver se eu acho... Vamos ver se eu acho aqui o PDF dele, para ficar mais fácil para vocês. Eu acho que eu encontrei.
Preview e download. Vamos ver aqui, download PDF. Tá, vamos analisar agora aqui o que a gente tem nesse relé aqui. Eu gosto de mostrar o datasheet. Olha só que bacana. Ele é um relézinho comum, tá? Peguei aqui um aleatório, né? Mas você tem que achar o datasheet daquilo que você tem em mãos, tá? Aqui é como é a formação do código dele, né? Olha aqui, ele até fala aqui, ó, coil voltage. O que é o coil? O coil é essa parte aqui, ó, tá vendo? Ó? Como é que se diz? A bobina do relé, tá? É a bobina do relé, é o coil, tá? Então, esse aqui, ele pode ser de 5 volts, 6 volts, 9 volts, 12 volts, 18 volts, 24 volts, 36 volts, 48 volts. Então, esse relé você encontra em todas essas tensões, tá? Depende do código, é claro. Ó. Se for 12, é porque ele é de 12 volts. Se for 5 VDC, é porque ele é de 5 volts, né? E aqui, ó, vamos ver o que mais que a gente tem. Quero ver as informações de contato dele. Vamos procurar. Aqui, ó, contato, ó, os dados de contato. 7 amperes. Olha só, aquele que a gente estava vendo no Tinkercad, ele é de 1 ampere em 125 volts e 2 amperes em 30 volts DC. Esse aqui, ó, 7 amperes em 250 volts, 10 amperes em 250 volts. Depende do modelo, né? Ele pode ser de 7 amperes, 250, ou 10 amperes, ou 15 amperes, dependendo do modelo dele, tá? E aqui ele está mostrando, olha só, quais são os terminais, né? Esse aqui a gente já dá para ver, ó, que ele é um ST, né? Pelo que a gente viu, ó, ele é esse aqui, ó. Olha só os contatos aqui. Ele é um SP, single polo, porque só tem um circuito, tá? E DT, né? DT porque ele tem o NF e o NA, tá? Então, olha só, você alimenta por aqui, se alimenta aqui, tá? E aqui é o polo comum, né? Então você tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 terminais, né? Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Esses dois terminais aqui, ó, quem são? Aqui, é a alimentação dele. Esse outro terminal, quem que é? Pode ver que é o comum. É esse aqui, é o comum. Esse terminal aqui é o NF. É esse aqui, NF, que nesse circuito está desligado. Esse terminal aqui, ó, é o NA. É o NA que está no nosso circuito aqui, conectado ao nosso circuito. Tá? Então aqui são os dados desse relé aqui. Tá? Que mais que a gente pode tirar daqui? Vamos ver. Aqui dá até para você ver também a alimentação do corrente do relé. Ó. Tem o de 12 volts, ele vai consumir 30 miliamperes. Né? O de 5 volts consome aqui 70 miliamperes. Né? E aqui também ele dá resistência, né? 70 ohms. Se você medir lá, vai ter a resistência dele. Tá? Enfim, agora vamos voltar lá para o Tinkercad. Tá? Como eu falei, olha só que você não é bem esse aqui, ó, ele tem dois polos, porque ele tem dois circuitos, ó. Dois polos, circuito 1 e circuito 2, tá? Olha só. Ele tem o circuito 1 e o circuito 2. Então ele tem dois polos, tá? E aí eu tenho aqui esse contato, ó. Eu tenho aqui um contato NA. Eu tenho esse outro contato aqui, ó, NF.
Tá, ó, NA, NF, e esse contato aqui é o cursor. Esse outro contato aqui é o cursor, tá? A mesma coisa eu tenho aqui embaixo. Deixa eu apagar, agora que a gente já sabe o circuito, ó, esse aqui é circuito, a gente já sabe, né? Tem 2 circuitos, só para ficar mais fácil. Eu tenho aqui agora, esse contato aqui, quem que é? É o NA. Esse contato aqui, ó, é o NF. Esse contato aqui, quem que é? O cursor. Tá? E esse aqui, quem que é? É a bobina. É a alimentação, que pode ser 5 volts, pode ser 12. Nesse caso aqui, ele é 5 volts. Tá? E quem que é esse contato aqui agora? Quem que é exatamente esse aqui? Quem que é essa bobina? É esse aqui, ó. Terminal 1 e terminal 2. O desenho que está aqui refere-se ao desenho, à disposição física dos contatos no relé. Então, todos os relés são assim. Bom, não vou dizer todos, né? Mas, normalmente, ele no relé vem especificado de alguma maneira, ou com código, ou com número, enfim, ele vem especificado de alguma maneira para você saber quem é quem, tá? Então, olha só, a bobina, pode ver que você tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4 contatos aqui, né? Bom, você tem um contato da bobina, o contato 1 da bobina e o contato 2 da bobina, tá aqui, são esses, ó, terminal 1 e terminal 2. Depois você tem aqui, ó, 1, 2, 3 contatos referente ao polo 1. 1, 2, 3 contatos referente a esse aqui. Depois, você tem outros aqui, ó. 1, 2, 3. Então, aqui, ó. 1, 2, 3. Tá? Então, vamos lá. Quem que é o cursor aqui? Nesse circuito aqui, ó. Quem que é o cursor? É esse aqui. E no relé, fisicamente, ele está montado aonde? Tá aqui, ó. Tá? Qual que é o próximo? O próximo é o normalmente fechado. E o outro? Normalmente aberto. Tá? Agora a mesma coisa do outro lado. Quem que é o cursor? É esse pino aqui. Quem que é o normalmente fechado? É esse pino aqui. Quem que é o normalmente aberto? É este pino aqui. Tá certo? Tá? Olha, aqui um outro exemplo. Olha só. Quem que é o cursor? Olha, vamos pegar primeiro a bobina. Quem que é a bobina? Poxa, a bobina tá no meio, né? Tá mais ou menos no meio. Então, ó, quem que é? É esse aqui e esse aqui. Esses são os 2 terminais de alimentação da bobina. Tá? Quem é o cursor? O cursor que é esse aqui. O cursor são esses 2 terminais. Então, esses 2 terminais é o cursor. Né? Quem que é o cursor no nosso circuito? O cursor é esse aqui, ó. É o que é o comum, né? O que é o comum. É o cursor. E esse terminal aqui, normalmente aberto? Bom, aqui é 1, 2, 3. Terminal aberto. 1, 2, 3. É esse aqui. E o terminal fechado, por outro lado, por sua vez, é esse outro aqui, o último. Tá? Então a gente já viu aqui, ó, 2 tipos de relés diferentes. Tá? Aí, olha lá. Aqui, o circuito parece meio complicado. Não, não é complicado não, tá? Esse circuito aqui eu montei só para a gente ver é um circuito muito simples, tá? Para a gente ver o funcionamento dele, tá? Inclusive, o programa também a gente até já fez em aula, tá? Mas vamos explicar aqui como é que tá montado o circuito. Eu tenho uma fonte aqui, ó. Vamos ver essa fonte. Eu tenho uma fonte aqui, vamos ver a alimentação dela, ó. 12 volts, tá? Então, uma fonte de 12 volts. Eu coloquei uma fonte de 12 volts, que está alimentando esse conjunto aqui, tá? Essas 2 linhas aqui, ó, tá? 12 volts. Então, o negativo, ó, o negativo vai para a lâmpada. O outro negativo também vai para a lâmpada. E agora o positivo aqui, ó. Um positivo da lâmpada vai para onde? Vamos ver aqui, ó. Esse aqui é o positivo da lâmpada.
ele vai para um terminal normalmente aberto do relé. Para esse terminal aqui, né, ó. Esse terminal aqui, ó, normalmente aberto. Tá, ó. Vamos ver, ó. Essa lâmpada está conectada no normalmente aberto. E essa outra lâmpada? Essa outra lâmpada, deixa eu descer aqui, ó. Ela está conectada aonde? No normalmente fechado. Tá? E o cursor? O cursor está ligado na fonte de 12 volts. Então, é mais ou menos parecido com esse nosso circuito aqui, tá? Você tem uma lâmpada ligada normalmente aberto e tem lá naquele circuito tem outra lâmpada conectada no normalmente fechado. Você teria duas lâmpadas, ou seja, quando uma for acionada, a outra apaga. Quando uma apagar, a outra acende. Então, fica ligando alternadamente, tá? Então, aqui está o circuito. Né? O diodo de proteção não pode faltar. Polarizado reversamente não pode faltar para não danificar o circuito, tá? E aí agora vamos para o código. Olha só, o código é aquele, acho que o primeiro código que nós fizemos no Arduino, né? Que é um pisca-LED. É o mesmo pisca-LED, né? Só que lá no pisca-LED a gente definiu aqui a porta como LED, né? Aqui a gente está definindo como relé. Então, definimos uma porta como sendo relé, a porta 12, está conectada aqui, ó, a porta 12. Depois colocamos aqui, ó, definimos a porta 12, que é o relé, como saída. E depois mandamos escrever na porta 12, que é a saída, que é o relé, mandamos um nível alto. Espera um segundo, escreve no relé, que é a porta 12, escreve nível baixo. Ou seja, o relé liga aqui, nessa linha, depois de um segundo, desliga aqui. Depois de um segundo, liga nessa linha, espera, desliga, espera, liga, espera, desliga, espera. Tá? Então, o relé vai ficar ligando e desligando. Como você está utilizando uma chave normalmente aberta e uma chave normalmente aberta, que é essa aqui, e uma chave normalmente fechada, que é esse aqui, como você está usando uma normalmente aberta e uma normalmente fechada para cada lâmpada, a lâmpada vai ficar alternando, hora ligando, hora desligando. Então, nota que não é o relé, não é o Arduino que acende diretamente a lâmpada, que a lâmpada está conectada no relé. Mas o Arduino controla o relé que aciona a lâmpada. Vamos simular para ver se funciona isso aqui? Olha lá. E aí está o seu relé em funcionamento normal. Perfeito? Simples, não é? Espero que tenha realmente ajudado a entender assim. Eu tentei explicar o mais simples possível, mostrar várias coisas, os tipos de contato. Não precisa decorar esse nome, SP, DT, SP, DP. Não precisa decorar isso aí, mas só precisa entender, olhando o desenho, para você saber o que é. Olhando o símbolo, né? O desenho que eu falo é o símbolo. Olhando o símbolo, você saber o que é cada um daqueles contatos que você já vai saber como ligar, tá? Então, eu espero realmente que tenha sido muito proveitosa essa aula. Beleza? Professor, Eu vou encerrar a gravação aqui agora, tá? certo.